Boa noite. Boa noite. Renan vai recorrer ao plenário do Supremo contra a CPI exclusiva da Petrobras. Grupo de policiais federais em greve protesta durante visita de Dilma à Arena Pantanal, em Cuiabá. Collor é absolvido da acusação de desvio de dinheiro público durante seu governo. Mais um arrastão em São Paulo, desta vez em um restaurante japonês da Vila Mariana. Dependentes químicos participam de programa da Prefeitura com aulas de jardinagem. Crescem os rendimentos das empregadas domésticas com carteira de trabalho. Uma nova chance para os dependentes químicos que participam do programa de braços abertos da Prefeitura de São Paulo. Eles frequentam curso de jardinagem organizado pelo projeto Fábrica Verde para aprender uma nova profissão. Vanessa tem 4 filhos que não vê há 1 ano. Desde os 13 anos vivendo nas ruas de São Paulo, aos 30 encontrou no programa de braços abertos da Prefeitura uma chance de recomeçar. Agora eu estou bem. Conhecendo coisas novas, plantações, pessoas novas. Ela é uma das participantes do projeto Fábrica Verde. São 160 horas de aulas sobre o plantio de ervas aromáticas, plantas ornamentais e noções de jardinagem. Uma novidade para Alex, que trabalhava como segurança e há cerca de 4 anos viu a sua vida desabar. Estou gostando, né? Pretendo me aperfeiçoar aí, me dedicar na área e tal. Hoje ele pensa até em estudar agronomia, quer juntar dinheiro para refazer cursos como o de bombeiro civil e socorrista que tem no currículo. Os participantes do projeto Fábrica Verde têm aulas todos os dias, das 9 às 11h30 da manhã. E alguns ainda participam de outros cursos do programa de braços abertos, como informática e artesanato. Já outros escolheram uma outra especialização bem diferente do trabalho com as plantas. Caso do Márcio, além das aulas na estufa, ele frequenta um curso de mecânica no Senai. Para ele, quanto mais responsabilidades e compromissos o usuário tiver, mais fácil será se livrar do vício. Tudo em prol do incentivo que eu tenho, que é meu filhinho, voltar para ele, para dar um abração nele. Meu sonho de novo é reunir a família de novo, fazer aquele churrasquinho, Eu tenho essa esperança de volta que eu já tinha perdido por causa das drogas. Tinha perdido minha família já, mas eu espero que eu recupere de novo ou então vou construir outro. Mas filho, não existe ex-filho, não existe, Não existe ex-pai, não existe ex-tio, não existe nada disso, É muito gratificante saber que o trabalho está sendo modificador para a vida de algumas pessoas, colaborando com a mudança que eles já têm dentro de si, já estão impulsionados a isso, é grandioso. Profissionalmente não tem nem preço, Mudanças que muitos nem pensavam em conquistar. Vaidosa, amante da maquiagem e de perfumes, Cristiane se esqueceu de tudo isso durante a dependência do crack. Hoje, depois da aula, foi correndo ver os presentes de uma das professoras. Achava que nunca mais ia acontecer isso comigo, que eu estava totalmente entregue, eu nunca mais ia conseguir. Mas não existe a palavra nunca mais vou conseguir. E se a palavra já consegui. É isso que eu estou aprendendo aqui no dia a dia. Amizade, companheirismo e autoajuda. Tá valendo? Tá valendo muito. Eu creio que vai valer muito mais. Mais um arrastão em São Paulo. Dessa vez o alvo foi um restaurante japonês na Vila Mariana. O caso aconteceu ontem por volta das 11h30 da noite no restaurante Temaki-A, na Rua Vergueiro, na Vila Mariana. Os bandidos levaram joias, bolsas, celulares e dinheiro dos clientes. 3 bandidos foram presos. A polícia conseguiu chegar até os ladrões porque uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho telefônico que tinha sido levado. Foi enterrado hoje o corpo do gerente de uma loja de tintas que foi morto por engano pela polícia. Oswaldo Zaratini, de 32 anos, foi baleado em Cidade Ademar, na Zona Sul, depois de ter o carro roubado por um ladrão em fuga.
Ao pedir socorro para os PMs, Osvaldo, que estava com o celular na mão, teria sido confundido com um bandido e alvejado com 5 tiros. Mesmo tendo pedido para que os PMs não atirassem, os PMs foram presos. O ladrão também foi ferido no tiroteio e está no hospital sob custódia. Mais um protesto na região da Avenida Paulista. Índios, Guarani e ativistas realizam um ato para pressionar a demarcação de terras indígenas na Grande São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha a manifestação e tem mais informações. Sabrina? Gabriel, são pelo menos 150 índios, de acordo com a Polícia Militar. Mas, segundo a organização do evento, são 800 pessoas, 400 índios e 400 apoiadores da causa. Eles já andaram praticamente metade da Avenida Paulista, fizeram uma concentração às 5 horas da tarde no vão livre do MASP e às 6 eles tomaram a Avenida Paulista no sentido da Consolação. Agora, neste momento, estão aqui bem na Rua da Consolação com a Avenida Paulista. Eles reclamam e pedem que o ministro da Justiça, Zé Eduardo Martins Cardoso, assine o decreto que regulamenta as terras indígenas na Grande São Paulo. Eles querem agora continuar essa caminhada, eles bloqueiam completamente o trânsito aqui na Rua da Consolação e prometem ir em caminhada até o pátio do colégio no centro de São Paulo. Estela. Obrigada, Sabrina. Professores ligados ao SINPEIM, um dos sindicatos que representam os professores da Rede Municipal de São Paulo, entraram em greve nesta quarta-feira. A decisão foi tomada após resposta do governo de que a incorporação do abono complementar de piso só ocorrerá a partir de 2015, sem a definição de percentual, nem o prazo final para que o reajuste ocorra totalmente. O sindicato anunciou que a greve irá continuar e que manifestações e reuniões serão realizadas como forma de reivindicação. Para garantir a boa formação dos médicos no Brasil, cada vez mais as universidades buscam inovação na metodologia de ensino. Utilizar corpos reais para aprender anatomia já não é mais uma unanimidade entre as instituições. Algumas adotam bonecos que simulam as sensações humanas. Dona Neuza já autorizou a doação dos ossos do marido quando ele morreu. Autorizou a doação do cérebro de sua mãe. Agora, autorizou a doação do seu próprio corpo para estudos científicos, assim que morrer. A gente só conhece realmente as coisas quando vê em loco. Eu dei 30 anos de aula. Nunca aprendi anatomia na faculdade, mas estudei sozinha. E houve uma época que eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica, só para ver em loco como eram as coisas que eu aprendia no papel. Então, nada melhor do que dar isso tudo para um estudo. A doação é para o Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Além da pessoa, quando morrer, ser cremada ou enterrada, ao invés disso, o corpo dela pode vir para os laboratórios e servir de estudos. Então, se você é doador de órgãos, a família resolveu doar, doa os órgãos antes. O que não for doado, não for servir para transplante, ao invés de ser cremado e enterrado, vem para o laboratório. Na USP, as carreiras que envolvem medicina utilizam os laboratórios e fazem aulas de anatomia com corpos reais para estudos. Querendo ou não, depois de formados, são com seres humanos que nós vamos trabalhar, né? Todo mundo que está na área da saúde. E como que a gente vai exercer esse trabalho de uma maneira concreta se a gente não conhece o nosso objeto de trabalho? Atrás dessa porta está o local onde os alunos têm contato com os corpos para fazer as aulas práticas de anatomia. A partir daqui, a gente não pode mais gravar para preservar a identidade dos cadáveres. Edson é professor de anatomia há mais de 30 anos. Eu acredito que as peças sintéticas elas podem complementar um determinado estudo. Mas como ainda eu tenho a convicção de que o mais próximo do vivo ainda é o morto, o cadáver ele ainda é o espécime mais indicado. A consistência do tecido, principalmente, é a primeira. Se por um lado a tradição no estudo de corpos se mantém na USP, por outro, muitas universidades abriram mão dos cadáveres e utilizam a tecnologia para ensinar os alunos. É o caso desta, no bairro da Moca. Aqui, estudantes têm aulas com projeções de imagens e em simulações de atendimentos. O professor do outro lado da tela finge ser um paciente. Com o microfone, a voz dele é projetada no boneco. A simulação obriga os alunos a agirem de acordo com os sintomas apresentados.
Eu acho que a gente aprende muito com o inesperado, com o novo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que a gente espera e a gente está lidando com um paciente real, que tem calor, que pisca, que chora. Isso possibilita para a gente trabalhar muitas competências que num método tradicional a gente não conseguiria, como a comunicação, a liderança, o trabalho em equipe com outros profissionais da saúde, o que também, trabalhando apenas no ambiente tradicional, é muito mais difícil. Papa Francisco celebra a missa em homenagem a São José de Anchieta. O santo foi canonizado no início deste mês. Durante a cerimônia, o Papa Francisco discursou em espanhol, mas também falou em português. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. A escolha dos idiomas está ligada à trajetória do santo. José de Anchieta nasceu na Espanha, mas realizou grande parte de suas obras no Brasil, onde se dedicou como missionário a cuidar de hospitais e instituições de ensino. Ele também foi um dos responsáveis pela fundação da cidade de São Paulo. Uma grande delegação brasileira participou da missa e cantou em português para o Papa. Frente fria muda o tempo em boa parte do sudeste do Brasil. A quinta-feira foi de céu nublado, chuvas e temperaturas mais baixas em toda a região. Aqui na cidade de São Paulo, os termômetros não ultrapassaram a marca dos 22 graus. Amanhã o dia promete ser parecido, só que a temperatura deve cair ainda mais. A capital pode registrar recorde de frio para o ano. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo e todo o país. A madrugada promete ser gelada em todo o centro-sul do Brasil. Conforme a frente fria avança em direção ao Nordeste, uma massa de ar frio e seco toma conta da metade sul do país, afastando as condições de chuva e derrubando as temperaturas. Já entre o sul da Bahia, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, há risco de chuva forte amanhã, assim como em toda essa área mais escura, entre o Amazonas, Roraima, Amapá, até o estado do Piauí. A máxima não passa dos 26 graus em Belo Horizonte, 25 no Rio de Janeiro e dos 21 graus em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o vento frio e úmido que sopra do mar mantém o céu nublado na maior parte do dia no leste e sul do estado. Pode garoar em alguns momentos e faz frio. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens, mas não chove. A máxima não passa dos 26 graus em Marília e em Presidente Prudente. A temperatura fica amena também na região de Barretos, 25 graus. E faz frio em São José dos Campos, mínima de 16 e máxima de apenas 21 graus. Aqui na capital, mínima de 15, máxima de 20 graus amanhã. No fim de semana, o sol volta a aparecer, mas não esquenta muito. Máxima de 21, tanto no sábado quanto no domingo. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Em apenas 4 meses de 2014, os casos de dengue em São Paulo já superam os registros do ano passado. Segundo o balanço parcial da Secretaria Municipal da Saúde, 3.050 pessoas já foram infectadas até esta quarta-feira. Em todo o ano passado, foram cerca de 2.600. Mesmo assim, a taxa de incidência na capital paulista está em 27 casos para cada 100 mil habitantes, índice considerado baixo de acordo com o Ministério da Saúde. A pior situação é a do bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Lá, a taxa de incidência chega a 1.010 casos para cada 100 mil habitantes. Nesse distrito foi registrada a primeira morte na cidade provocada por dengue, um garoto de 6 anos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai recorrer ao plenário do STF contra a decisão da ministra Rosa Weber, que mandou instalar a CPI só da Petrobras. A decisão liminar da ministra Rosa Weber contrariou a base do governo, que tentou garantir uma CPI que investigue também suspeitas de irregularidades em estados governados por PSB e PSDB, partidos de oposição a Dilma Rousseff. Líderes da oposição consideraram a liminar uma vitória em favor da Constituição e em respeito às minorias.
A CPI, tenho dito sempre, ela não pré-julga, ela não pré-condena absolutamente ninguém. É a oportunidade de todos aqueles envolvidos nessas sucessivas e gravíssimas denúncias que atingem a maior empresa brasileira estarem aqui se defendendo e apresentando as suas razões. Para o senador petista Humberto Costa, a decisão fere a autonomia do Senado. Ele disse que o PT e a base governista vão tentar uma CPI sobre as obras no metrô de São Paulo e que espera o apoio dos senadores do PSDB que admitiram apoiar essa investigação se ela não fosse incluída na CPI da Petrobras. Queremos investigar tudo e todos. O que não vamos é deixar que um instrumento importante, como uma comissão parlamentar de inquérito, seja desvirtuado para fins políticos eleitorais. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, disse que seu partido não tem medo da investigação. Eu estou por aqui com esse tipo de ameaça, que não me intimida. Não tenho medo de ameaça, o governo de São Paulo não tem medo, o PSDB não tem medo. Nós não temos medo da verdade. Quem tem medo da verdade em relação à Petrobras é quem deve, e deve muito. E a auditoria na Petrobras revela saque sem registro de 10 milhões de dólares da conta da refinaria de Pasadena. Segundo o jornal O Globo, a retirada foi feita apenas com uma autorização verbal. O documento não detalha quem fez o saque nem qual era o destino do dinheiro. Na época, a companhia brasileira e a belga Astra Oil disputavam judicialmente a aquisição dos 50% restantes das ações da refinaria americana. A compra aconteceu em 2006. A transação foi aprovada pela presidente Dilma Rousseff, que na época era chefe da Casa Civil do governo Lula e presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. A operação gerou prejuízo de 530 milhões de dólares à estatal. STF absolve o senador e ex-presidente Fernando Collor da acusação de peculato ou desvio de dinheiro público. Era a última ação referente ao governo Collor, de 1990 a 1992. Segundo o Ministério Público, Collor teria recebido propina de empresários do setor de publicidade em troca de benefícios em contratos. O dinheiro seria usado para pagar contas pessoais do presidente e a pensão de um filho fora do casamento. Outras duas acusações de falsidade ideológica e de corrupção já estavam prescritas. A subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, pediu que Collor fosse condenado com base na teoria do domínio do fato. Para ela, não havia possibilidade de ele não conhecer as irregularidades. Para a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, os indícios apresentados pelo Ministério Público são frágeis, o que impossibilita a condenação. A meu ver, inexistem nos autos provas e indícios do denunciado, o que impossibilita a condenação pleiteada. Os depoimentos prestados na fase policial são indícios frágeis, principalmente porque não havia contraditório. O ministro Luiz Roberto Barroso criticou a demora para o julgamento. Punir alguém em 2014 por fatos ocorridos em 1991, na minha visão, é como punir quase que uma outra pessoa, passado tanto tempo. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o Ministério Público italiano reconheceu que o governo brasileiro tem razão em pedir a extradição do ex-vice-presidente de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Aí você vai me dizer, olha, só me falta uma decisão da Justiça. Espera aí. O Ministério Público italiano tem uma grande experiência em crime organizado. E se o Ministério Público italiano diz que houve o crime do mensalão, é um absurdo ainda ficarmos ouvindo essa ladainha sem fim de que foi ficção, de que é intriga da oposição, de que é conversa do partido da imprensa golpista. Pig. Porco em inglês. O que o Ministério Público italiano, com a sua grande experiência em camorra e outros tipos de máfia, disse é que houve o crime e que o senhor Henrique Pizzolatto cometeu esse crime e foi julgado decentemente, democraticamente, com todo o direito de defesa e, aliás, com o direito de defesa que foi exercido por muito tempo.
Então vamos acabar com essa farsa, com essa história de que o mensalão é uma invenção política e que o Pisolato é um inocente, como o Zé Disseu, como o Zé Genuíno, como João Paulo Cunha e outros. O Pisolato era o homem do dinheiro, era dele que saía o dinheiro para o mensalão. E quando ele fugiu do Brasil, não é que ele queria, na Itália, brigar por uma justiça que ouvisse a sua defesa. Não, ele fugiu porque sabia que era criminoso, que seria condenado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de muitos ministros, a maioria, terem sido indicados pelos presidentes petistas, Lula e Dilma Rousseff, e por isso é que ele fugiu. Foi um longo e longevo plano de fuga. Quando chegou na Itália, ele já logo foi recebido pela polícia, agora está sendo acusado pelo Ministério Público e vamos ver o que vai dar lá o resultado da justiça. E não venham com a história que a justiça italiana foi parcial, porque aí, pelo amor de Deus, que tipo de critério político pode ter um promotor italiano em relação às questões internas do PT e do governo brasileiro? Não é verdade? Pois é, eu estarei de volta aqui direto ao assunto, espero você, como sempre, aí, tá? Até! Superintendência Regional do Trabalho e Emprego deve realizar um mutirão nesta sexta-feira para que os refugiados haitianos tirem a carteira de trabalho. Nos últimos 15 dias, cerca de 400 haitianos vieram do Acre para a capital paulista, sem ter local adequado para ficar. Dos 400 haitianos que chegaram a São Paulo nas últimas 2 semanas, pelo menos 100 estão abrigados no salão desta igreja aqui no centro. Algumas empresas têm vindo aqui em busca de mão de obra. Só que o problema é que muitas dessas pessoas vieram do Acre sem a carteira de trabalho. E aí eles reclamam que em São Paulo a emissão do documento tem demorado. Alguns aguardam para receber a carteira só em junho. Esta tarde, o superintendente regional do trabalho esteve aqui e prometeu um mutirão para agilizar a emissão dos documentos. O Ministério do Trabalho vai fazer um mutirão amanhã, vamos começar às 9 horas da manhã e vamos terminar quando tiver resolvido o problema de carteira de trabalho. Durante viagem ao Japão, o presidente americano Barack Obama quebra o protocolo e joga a bola com um robô. Durante sua visita a um museu de ciência e tecnologia em Tóquio, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, jogou futebol com o robô japonês Asimo. Hey, good job! Obama ficou impressionado com o protótipo, mas ele também admitiu que se assustou um pouco, pois o robô é muito semelhante a uma pessoa. Além disso, em entrevista coletiva com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o presidente americano expressou apoio ao Japão em uma disputa territorial com a China. Obama declarou que a aliança de segurança entre Washington e Tóquio representa o compromisso de seu país na defesa de todo o território japonês. O porta-voz do Ministério do Exterior chinês, Qin Gang, declarou que a China rejeita a declaração de Obama e que tem soberania sobre o território. Esse conjunto de ilhotas, chamadas de Ilhas Senkaku, localizadas no mar da China Oriental, estão atualmente desabitadas e são controladas pelo Japão. Mais corpos foram retirados da balsa que naufragou na Coreia do Sul. Ao todo, já são 171 mortes confirmadas. Hoje, alunos do 3º ano do ensino médio voltaram às aulas, que estavam suspensas desde que aconteceu o naufrágio. O retorno do 1º e 2º ano está previsto para a semana que vem. Todos os estudantes receberão apoio psicológico do colégio, mas ainda não há previsão de quando os sobreviventes do acidente voltarão a estudar. O naufrágio aconteceu no último dia 16 e dos 476 passageiros, 339 eram estudantes e professores que estavam no meio de um passeio escolar. Familiares protestaram hoje e reclamaram da demora nas buscas. Um drone foi disponibilizado para ajudar a agilizar as operações. Israel suspende negociações de paz após acordo de grupos palestinos.
Israel decidiu suspender as negociações de paz que terminariam no próximo dia 29 com os palestinos em resposta ao acordo de unidade fechado entre o Fatah de Mahmoud Abbas e o grupo islâmico Hamas. Israel também teria decidido impor sanções econômicas à Autoridade Nacional Palestina, que controla a Cisjordânia. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que esse acordo entre o Fatah e o Hamas mata a paz. Ontem, os grupos palestinos anunciaram uma reconciliação. Eles estavam rompidos desde 2007. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês viram, Israel anunciou hoje a ruptura das negociações de paz com a Autoridade Nacional Palestina. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também aconselhou Mahmoud Abbas, o líder palestino da Cisjordânia, a abandonar o pacto anunciado ontem com o Hamas, grupo radical sunita que controla a faixa de Gaza. Netanyahu tem razão quando diz que com o Hamas nenhum processo de paz é possível. O grupo lança mísseis de fabricação caseira sobre o território israelense e não riscou de seus estatutos a promessa de destruição de Israel. Mas a questão não é bem essa. A paz será possível apenas com a criação de um Estado palestino. Mas a direita de israelense, representada pelo próprio Netanyahu, não trabalha nessa direção. Ela continua a construir prédios e assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que a ONU considera como territórios árabes. O atual colapso das negociações começou nos primeiros dias de abril. Israel anunciou a construção de 700 novos apartamentos na parte árabe de Jerusalém. Em resposta, a Autoridade Nacional Palestina pediu para ser aceita como Estado por 15 agências das Nações Unidas. A aliança de Abbas com Hamas é frágil. No passado, 2 outras tentativas não deram certo. Mas o Hamas está agora enfraquecido. É hostilizado pelo Egito, que antes dava à faixa de Gaza apoio econômico. Aproximando-se do Hamas, Abbas também dá um susto em Israel e acelera o processo de isolamento diplomático de Netanyahu. O recente capítulo desse processo foram as críticas dos Estados Unidos a Israel. A coisa veio do secretário de Estado John Kerry. Ele também criticou os palestinos, mas os americanos nunca tinham apontado o dedo em riste para os israelenses. O resumo da ópera é o seguinte: a situação está em ponto morto e muito, muito distante da paz. É assim que o mundo gira. Boa noite. Protesto na Avenida Paulista, índios Guarani e ativistas realizam um ato por demarcação de terras. A repórter Sabrina Pires continua na avenida e tem mais informações. Sabrina? Gabriel, olha, neste momento os índios fazem um ritual sagrado chamado taroá. Eles cantam, eles dançam também e eles pedem com esse ato que tem uma demarcação de terra na Grande São Paulo. São 15 mil hectares que eles pedem que ocorra toda essa demarcação de terra indígena, que a FUNAI já estudou, já fez um levantamento técnico e chegou a essa conclusão de 15 mil hectares. Só que com esse ato tem pelo menos 1 quilômetro e 300 metros de congestionamento aqui na Rua da Consolação, no sentido do centro. Eles andam em direção ao pátio do colégio e lá eles devem terminar o protesto que começou na Avenida Paulista às 5 horas da tarde. Segundo a PM, são 150 índios, de acordo com a organização do evento, 800 pessoas, 400 índios, 400 ativistas. Voltamos ao estúdio. Obrigado mais uma vez, Sabrina. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o presidente da FIFA, Joseph Blatter, falou sobre a Copa do Mundo. Estela, durante um evento realizado em Hong Kong para comemorar o 100º aniversário da Associação de Futebol Local, Blatter minimizou as preocupações com a segurança para a Copa no Brasil. Segurança é uma questão do governo e do Estado. A FIFA não pode garantir a segurança. Isso faz parte do compromisso do governo que organiza o evento e, neste caso, é o governo do Brasil, disse Blatter. O presidente da entidade ainda lembrou que as pessoas também tinham expectativas ruins sobre a segurança para a Copa do Mundo na África do Sul. Há apenas 4 anos, as pessoas estavam dizendo que ninguém deveria ir para a África do Sul, que iriam com coletes à prova de bala, porque não havia segurança lá. Façam-me o favor e acreditem em mim. O futebol é mais forte que qualquer outra pessoa, qualquer outro movimento.
Enquanto o Blatter participava da cerimônia, alguns manifestantes se reuniram do lado de fora para protestar contra o uso de mão de obra barata na confecção de produtos para a Copa do Mundo. E vamos falar de seleção brasileira. Técnico Luiz Felipe Scolari participa de evento em São Paulo. Tem novidades, né? Filipão acabou revelando que Thiago Silva, Davi Luiz, Júlio César e Fred são homens de confiança e possíveis capitães da equipe durante a disputa do Mundial. Felipão também disse que esteve em Londres e conversou com outros 4 jogadores, Oscar, Ramírez e William, do Chelsea, e Paulinho, do Tottenham, e que passou tranquilidade para eles. Não se preocupe com outras coisas, a não ser pensar na seleção realmente. Quando vocês chegarem na seleção, façam o melhor pelos clubes no momento, mas vocês vão estar com a gente e nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Sobre o atacante Neymar do Barcelona, Felipão disse que a má fase do time catalão não irá interferir no desempenho do jogador na seleção. O Neymar, se vocês forem a Barcelona, vocês vão ver o dia a dia do Neymar. Pô, ele tá super tranquilo, legal pra caramba, não tem nada disso aí. O time dele é que não tá bem. Então, quando o time dele não tá bem, não é só o Neymar. É o Neymar, é o Piquet, é o Pujol, todos. E o Neymar faz parte de um grupo. E é como ele vai fazer na seleção brasileira. Mas ele na seleção brasileira e no ambiente que ele vai encontrar, ele vai ser recebido da forma como ele sempre foi recebido e ele vai render aquilo que ele sempre rendeu. Mas a cobrança em cima do Neymar é muito grande. Mas na seleção brasileira ele vive uma situação um pouco diferente do Barcelona. Isso é verdade. No Barcelona o Neymar é mais um. Ele não é o protagonista. Tem um Messi com protagonistas, tem outros jogadores no estágio acima ainda do Neymar, o Xavi, o Iniesta. São jogadores que já conquistaram o espaço que o Neymar ainda sonha em conquistar no Barcelona. Já na seleção brasileira, o Neymar é o protagonista. Ele é o principal jogador do Filipão, por isso até esse cuidado todo do Filipão com o Neymar. Mesmo que intimamente ele veja algum problema de adaptação do Neymar, ele sabe que é o jogador em que ele pode depositar toda a confiança que vai resolver. Tá certo, Filipão, de ir nesse estilo. E a Copa do Brasil, São Paulo decepcionou já o Fluminense. O tricolor carioca Estela fez bonito e garantiu vaga antecipadamente ao golear fora de casa. Já o tricolor paulista saiu na frente, mas permitiu a virada do surpreendente CRB. O São Paulo poderia ter liquidado a partida já no primeiro tempo. Alexandre Pato teve 2 grandes chances de abrir o marcador, mas desperdiçou. Na primeira, o toque por cobertura passou por cima do gol. E na segunda, uma cabeçada para fora na frente do goleiro alagoano. Se Pato não fazia, Ademilson entrou em cena para fazer um golaço. Uma bicicleta incrível. Com certeza, o gol mais bonito da carreira do jovem atacante. 1-0 São Paulo. O time da casa teve que ir para cima e aos 32, Diego Rosa recebeu grande passe e foi derrubado por Rogério Ceni. Pênalti. Na cobrança, Tozin deslocou o goleiro São Paulino e deixou tudo igual no Rei Pelé. No segundo tempo, o tricolor não voltou bem e tudo ficou mais complicado com a expulsão de Rodrigo Caio. Muricy teve que tirar Paulo Henrique Ganso e colocar Paulo Miranda para recompor a zaga. E como desgraça pouco é bobagem, o CRB chegou ao segundo gol depois de uma bela jogada pela direita. Na finalização, Diego Rosa botou para dentro e garantiu uma vitória surpreendente para a equipe de Alagoas. 2-1. No jogo da volta, o CRB jogará pelo empate para avançar de fase. Em Minas, o Fluminense passou pelo Tupi e conseguiu eliminar o jogo de volta. Fred, aos 23 minutos, recebeu de Rafael Sobis e fez o primeiro do time carioca, 1-0. Ainda na etapa inicial, Wagner cruzou na cabeça de Rafael Sobis, a bola pegou no zagueiro e sobrou limpa para Fred encher o pé. Esse resultado já era suficiente para o Flu avançar de fase. Mas no segundo tempo, Bruno arrancou pela direita e achou o oportunista Walter, que definiu o placar. Final, Fluminense 3, Tupi 0.
O adversário do Flu na terceira fase sai do confronto entre América de Natal e Náutico. Pela Libertadores da América, os brasileiros se deram mal na primeira partida das oitavas de final. Exceção feita ao Cruzeiro, que vai jogar na semana que vem. Ontem, a presença brasileira na Libertadores foi decepcionante. Grêmio e Atlético Mineiro perderam e só se classificam se vencerem a partida da volta por 2 gols de diferença. O Atlético Mineiro conseguiu segurar as investidas do Xará Atlético Nacional por mais de 90 minutos. Mas os colombianos foram premiados pela insistência aos 46 do segundo tempo. Cárdenas fez o gol da partida num belo chute de fora da área. O Grêmio não iniciou o mata-mata da Libertadores da forma que desejava. O time gaúcho perdeu para o São Lourenço por 1-0, gol de Correa aos 6 minutos do segundo tempo. Os argentinos jogarão pelo empate no jogo de volta e se marcarem 1 gol em Porto Alegre, o Grêmio terá que fazer 3 para avançar na competição. E a derrota do Atlético Mineiro causou a demissão de Paulo Autuori. Pela ordem, Levir Coupe e Tite são mais fortes candidatos ao ocupar o lugar de Paulo Autuori. Ele tem durado 8 meses em cada time, impressionante. E agora voltamos a falar de Copa do Mundo. O presidente Dilma Rousseff visitou hoje as obras da Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. Obras que, por sinal, estão atrasadas. Para variar, a presidente foi recebida com protesto dos policiais federais que estão em greve no estado. A ideia inicial era inaugurar oficialmente a arena, mas como a obra ainda não está concluída, a inauguração foi transformada em visita. Acompanhada do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a presidente visitou os camarotes, desceu na arquibancada e cumprimentou operários. A presidente afirmou que gostou da arena e garantiu que ela ficará totalmente pronta a tempo da Copa do Mundo. Que assim seja. O atraso não é novidade. Celso, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Também. E é com você, Gabriel. Violência no Rio de Janeiro. Passeata feita após enterro do dançarino Douglas Rafael Pereira, o DG, fecha ruas e termina em confusão. Bombas foram lançadas e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana foi interditada. Hoje, o policiamento do Morro Pavãozinho continuou reforçado após protesto da noite de terça. A manifestação começou depois que foi encontrado o corpo do dançarino do programa Esquenta da Rede Globo, Douglas Rafael Pereira, conhecido como DG. Hoje, a polícia confirmou que o traficante Adalto do Nascimento Gonçalves, conhecido como Pitbull, teve relação direta com a troca de tiros na favela na madrugada de terça-feira. O tiroteio aconteceu no mesmo intervalo de tempo em que o dançarino foi baleado. Familiares e amigos acusam os policiais militares de terem espancado e matado Douglas. As causas da morte ainda estão sendo investigadas. O laudo do IML aponta que ele foi baleado de baixo para cima. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A PEC da responsabilidade eleitoral, aprovada por unanimidade em comissão especial da Câmara Federal, já entrou na pauta para votação em plenário. Para falar sobre esse projeto, que pode resgatar a credibilidade das promessas de campanha, hoje recebemos o deputado federal Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, que já foi presidente da Câmara dos Vereadores e vice-prefeito da cidade de Jundiaí. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, eu confesso que parece incrível precisar um projeto de emenda constitucional para fazer candidato cumprir promessa de campanha, né? É inacreditável. Mas por que você teve essa ideia? Essa iniciativa, Maria Lídia, ela surgiu aqui mesmo em São Paulo, através de uma rede chamada Rede Nossa São Paulo. A Prefeitura da capital de São Paulo, a partir de 2008, já vem sendo submetida a uma avaliação via critérios objetivos e técnicos, que é coordenado pelo Oded Grajev, que foi o coordenador da Rede Nossa São Paulo. Nós pegamos esse projeto, iniciamos uma tratativa com outros cientistas, com outros especialistas no assunto eleitoral, especialmente para poder regulamentar aquilo que a Justiça Eleitoral já pede. É interessante, Maria Lídia, mas hoje já é obrigado. Todo e qualquer cidadão que quer ser candidato ao cargo majoritário, ele necessariamente precisa entregar à Justiça Eleitoral o seu plano de governo. Só que, por muitas vezes, esse plano de governo é uma peça de ficção.
Bom, com o marketing eleitoral, muitas vezes é exatamente isso, muito elaborado, é atraente, mas inexequível, vamos dizer. Bom, vamos então explicar para o telespectador. A PEC propõe o quê? Então são cargos de executivo, prefeito, governadores e presidente. Exatamente. O que ela determina, essa PEC? Ela determina que tudo aquilo que for entregue à Justiça Eleitoral, que é requisito de admissibilidade para o registro da candidatura, ele se torna vinculativo durante o mandato. Então, todo aquele que for candidato, por exemplo, a prefeito, e ele entregar um plano de governo à Justiça Eleitoral, ele terá obrigatoriamente que seguir esse plano de governo como algo para ser executado no seu mandato. E aí, essa PEC prevê sanção para quem não cumprir essas promessas que estão aí nesse plano de metas? Sim, inicialmente ela previa uma sanção de inexigibilidade por 8 anos, caso o gestor público não cumprisse com as suas obrigações eleitorais. Na comissão especial que avaliou a PEC, o seu relator, o deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, achou por bem retirar a punibilidade. Ele retirou a punição para que, num consenso, nós aprovássemos na comissão especial. Agora, eu entendo que no plenário da Câmara Federal, nós devemos novamente discutir sanções, porque não há só a sanção moral ou a sanção social. Deve haver, sim, uma punibilidade para quem se compromete, promete e não cumpre. Até para ter peso, né? A PEC, afinal de contas, uma lei que obriga, determina alguma coisa que não preveja sanção, de que vale essa lei? Olha, a validade se dá, como aqui o Kassab sofreu quando era prefeito, inúmeras matérias negativas. A imprensa relatou muito bem tudo aquilo que havia sido prometido e que não havia sido cumprido. Então o Oded, quando conversou comigo, disse: Luiz, se você insiste na punição, é possível que a punição inviabilize a PEC. E a PEC tem um contexto tão interessante de formatação de planos de governo que sejam exequíveis, que não vamos insistir na punição. Eu vou retomar essa discussão no plenário da Câmara Federal, mas o interesse naturalmente é aprovar. E para aprovar, se tivermos que fazer concessões, nós faremos. Agora, acredita que seus pares vão ter interesse? Né? Porque, no geral, muitos dos parlamentares acabam depois sendo candidatos a cargos no Executivo. Então, interessa aos deputados a aprovação de uma PEC como essa, que vai expor, vamos dizer, quando eles não cumprem as promessas de campanha? Eu tenho dito, Maria Lídia, que no Congresso Nacional, se nós não tivermos uma posição muito clara de sintonia com a sociedade, nós ficaremos cada vez mais à margem da discussão com a própria sociedade. Então, nós precisamos ter um pouco mais de sintonia, essa é a palavra mesmo. E nós acreditamos que essa votação será favorável, porque todos os líderes encaminharam e, inclusive, já inseriram na pauta da Câmara Federal de votações. No esforço concentrado que fizemos a semana passada, a PEC 10 de 2011, que é esta PEC que nós estamos tratando, ela já estava na pauta. Ela só não conseguiu ser votada em razão do tempo. Mas eu tenho a impressão que nas próximas semanas nós já estaremos com ela aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Olha, eu torço para ser aprovada, porque não tem nada mais desacreditado do que promessa de campanha. Dá até pena ver aquele horário eleitoral em que há uma disputa tão grande, em que os candidatos mais parecem atores com script na mão, feito pelo marketing político, e depois, vou fazer tantas creches, vou fazer isso, fazer aquilo, e acaba não fazendo e fica tudo por isso mesmo. Né? Então, fica muito desacreditada aquele horário, aquela promessa. Tomara que seja aprovado. E o tudo por isso mesmo é que a própria sociedade precisa ter um horizonte para cobrança. A partir do momento que você estabelece e entrega à Justiça Eleitoral o seu compromisso de campanha, você deve, naturalmente, e o cidadão especialmente, recorrer a esses compromissos para verificar aquilo que a cidade está avançando ou não. Isso é para que a gente tenha, Maria Lídia, um pouco de conteúdo objetivo na avaliação política. Índices como mortalidade infantil, o IDH, avaliação de educação, avaliação de saneamento básico, construções de creche, por exemplo, tudo isso deve ser pautado para o cidadão sob o aspecto de critérios, com metas a serem alcançadas. Hoje a política vai muito da retórica, a política vai muito daquele que é o mais carismático, daquele que consegue empreender o plano de governo mais midiático possível. E não é esse o caminho. A sociedade busca respostas e para respostas objetivas deve-se ter um governante, um sujeito que tenha responsabilidade com metas a serem cumpridas na gestão pública. Bom, deputado, este é ano eleitoral.
É candidato à reeleição? Sou candidato, sim. Não sei se a reeleição a federal ou se vou disputar o cargo de deputado estadual, mas sou candidato, sim, e farei as promessas que cabem exatamente no âmbito da competência de um legislador. Agora, não está sendo um ano fácil para o PSDB. Muitas denúncias, essas do cartel dos trens, aí está dando muita dor de cabeça e sendo muito usado pelos adversários políticos, numa exploração eleitoral previsível em ano eleitoral. E a questão da crise da água também. Nós estamos vendo que, invariavelmente, os adversários caem sempre nesse aí, falando, foi questão de gestão, foi isso e aquilo. A minha indagação é se você teme que essas circunstâncias adversas possam contaminar as urnas e prejudicar os candidatos do PSDB? Veja, Maria Lídia, nós temos um governador no estado de São Paulo, que é o governador Geraldo Alckmin, que tem todos os requisitos claros de avaliação da população como um governante reto. Tudo aquilo que ocorreu e ocorre hoje em termos de mídia, o citado cartel do metrô, ocorreu não na gestão do Geraldo Alckmin, e especialmente quando o conhecimento fez com que todas as apurações fossem feitas como estão sendo feitas. O governante Geraldo Alckmin é alguém que todos nós temos um grande orgulho, porque de fato ele representa muito para o estado de São Paulo em qualidade, retidão, enfim, tudo aquilo que nós entendemos que deve ter um governante. O Geraldo Alckmin está acima de todas essas questões. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado. Uma boa noite, obrigada. Muito obrigado. Estela. Milhares de indianos foram às urnas hoje em mais uma etapa da eleição que ocorre no país, a maior do mundo. Os resultados devem sair no dia 16 de maio. Na sexta fase das eleições, as votações aconteceram em 117 zonas eleitorais. A disputa acirrada fica entre o vice-presidente do Congresso, Rahul Gandhi, e o candidato da oposição, Narendra Modi, que é tido como favorito e lidera as pesquisas. Hoje, o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh, também votou. 3 americanos morreram em atentado no Afeganistão. Um policial disparou contra as vítimas em um hospital de Cabul, que é mantido por uma ONG com sede nos Estados Unidos. O agressor foi detido no local, mas ainda não se sabe as motivações do ataque. Ataque aéreo na Síria deixa ao menos 21 pessoas mortas. O alvo foi um mercado na província de Alepo. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o bombardeio foi uma ofensiva do governo de Bashar al-Assad contra os rebeldes da região. Desde que os conflitos começaram há 3 anos, mais de 150 mil pessoas já morreram. Tensão na Ucrânia. Ofensiva contra separatistas pró-Rússia deixa 5 mortos. Durante a operação antiterrorista promovida pelo governo, tropas ucranianas reassumiram o comando de 3 postos de controle na cidade de Slaviansk, no leste do país. Nessa ofensiva, 5 ativistas pró-Rússia foram mortos. A polícia ainda retomou a prefeitura da cidade de Mariupol, que estava invadida por manifestantes pró-Rússia havia quase 3 semanas. O exército da Ucrânia foi enviado à capital Kiev para reforçar a segurança na fronteira do país com a Rússia. Em resposta a essa investida, Moscou anunciou manobras militares na mesma região. O presidente interino da Ucrânia, Alexander Turkhinov, garantiu que não vai recuar diante da ameaça terrorista dos ativistas pró-Rússia. Turkhinov ainda acusou a Rússia de apoiar os separatistas e exigiu que o país retire seus soldados da fronteira e pare de interferir em assuntos internos ucranianos. Um ano após a aprovação da Lei das Domésticas, o rendimento médio por hora das profissionais que trabalham na região metropolitana de São Paulo cresceu e o aumento é o maior em 17 anos. Os registros em carteira também subiram, é o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. Rosa passou 16 anos sem carteira assinada. No ano passado, voltou a ter o registro como empregada doméstica. Agora vai ser melhor ainda, né? Eu acho. Espero. Sei, pelo menos eu vou ter direito a alguma coisa, será o fundo de garantia, será ser férias, o 13º, tudo.
Assim como Rosa, outras trabalhadoras também estão aliviadas, reflexo da chamada PEC das domésticas, aprovada pelo Congresso há um ano e que estendeu ao empregado doméstico direitos assegurados aos demais trabalhadores urbanos. Para garantir a aplicação total da lei, ainda falta votar a regulamentação da PEC. Dos 625 mil trabalhadores nessa atividade, já são mais empregadas com carteira assinada do que sem o registro. Mas um fato novo é o crescimento da participação das diaristas na Casa dos Paulistas. Não foi apenas a formalização das trabalhadoras domésticas que registrou alta. O ganho delas também. Segundo uma pesquisa da Fundação SEAD, o rendimento da categoria na Grande São Paulo teve o maior aumento dos últimos 17 anos. Por hora, na média, as diaristas foram as que mais sentiram um efeito positivo no bolso. Ganho de 10,5% maior de 2012 para 2013, R$ 7,55 por hora. As mensalistas com carteira assinada recebem R$ 6,15, o que representa aumento superior a 9% de um ano para o outro. Já o rendimento das mensalistas sem o registro aumentou menos, R$ 4,60 por hora. Débora, que sempre trabalhou como doméstica, aproveitou o jeito que tem com as crianças para deixar a vida de diarista e investir na carreira de babá. Pela primeira vez está registrada e com a redução da oferta de trabalhadoras no mercado, conseguiu negociar até um salário melhor. A vida mudou? Mudou, com certeza. É uma coisa certa, tem um salário sempre é melhor, né? Tem os direitos, então é bem melhor sim. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã.